Já vamos falar sobre o livro. Padre, eu não resisto, no entanto, a colocar-lhe uma questão assim, está-me a passar agora assim pela cabeça. Imagino que estamos a ser escutados por um jovem de 16, 17, 18 anos, 20 que seja, ou até mais, que nunca ouviu falar no Padre da Lixa. Quem é o Padre da Lixa? Assim... O Padre da Lixa é o filho da tia Maria do Grilo, jornaleira, e do tio David, que é um operário, primeiro numa fábrica e depois na construção civil, como imigrante em Moçambique, então ainda colónia de Portugal, nação independente, Estado independente. E é aquele, portanto, um homem, hoje tem 81 anos de idade, já completos, já que com mais uns meses, que faço anos em março, no dia 8, e agora tenho 18 anos, sei o que é ter 18 anos, sei o que é ter 20, sei o que é ter 25, 30, por aí fora. E, portanto, também sei o que é ser menino, e ainda hoje me assumo muito como um presbítero jornalista, porque, ao contrário da maior parte de todos os padres ou presbíteros que nós conhecemos, eu não, já fui pároco, mas a partir de 1973 deixei de ser. Deixei de ser pároco e, portanto, o bispo assim decidiu que eu não seria mais pároco, e eu então propus-lhe que, se não sou pároco, também não quero viver à custa da diocese, e vou procurar um trabalho profissional para viver dele, com mais dignidade. E ele não sonhava que o trabalho que me ia aparecer era de jornalista, e comecei a ser jornalista no Porto, num jornal que era de Lisboa, mas que também tinha uma delegação no Porto, e eu trabalhava na delegação do Porto. Tenho carteira profissional e que tirei aí, e portanto um padre jornalista não tem que se ocupar com as coisas dos santuários, das paróquias, nada disso, só se ocupa com as pessoas, vive os acontecimentos no meio deles e procura escutar tudo o que os acontecimentos nos trazem de mensagem, boa ou má, dolorosa ou alegre, e partilhar isso nas redes sociais. Estou nas redes sociais, Facebook, assim, YouTube, tenho muitos vídeos no YouTube, quase 2.500 vídeos no YouTube, e muitos livros publicados. Este é o meu livro 48, e portanto, melhor do que ninguém, compreendo os jovens de 17, 18, 19 anos, não porque nessa altura eu estivesse no mundo, mas estava no seminário, mas agora que lidei com jovens estudantes, depois, antes de ser pároco, estive professor de religião e moral nos liceus do Porto, Dom Manuel II e António e Alexandre Herculano. Estive com os soldados na guerra colonial, ainda a guerra colonial, de onde acabei por ser expulso. Portanto, eu tenho uma experiência de vida tão profícua, tão variada, um currículo tão diferente, tão diversificado, que tenho de ser sempre jovem, ainda menos que jovem, eu digo que tenho de ser sempre um menino que se ri, porque olha para as coisas e vê que o rei vai nu. E, portanto, quando vê que o rei vai nu, isto é, o poder vai nu, e andam todos para aí a todos querer ter o poder, e eu rio-me, porque as pessoas não sabem que o poder está a referir-se a qual poder, já agora? A todos os poderes, a começar pelo eclesiástico, mas o pai deles todos não é propriamente o eclesiástico, porque o eclesiástico tem que ver com a Igreja cristã, católica, e depois mais tarde é que aparece no século XVI as versões protestantes com Lutero, e a partir dele não faltam agora para aí igrejas protestantes todas diferentes, todas iguais, porque todas querem o mesmo, querem o dinheiro das pessoas, querem ir-lhes à bolsa, ir-lhes à conta bancária e deixá-las a penar para eles depois terem. Até frota não fosse o dinheiro e haveria Deus lá mesmo. E então o poder principal é o poder financeiro. Que antes era mais económico do que financeiro. Hoje, neste século XXI, neste terceiro milénio, é mais financeiro do que económico. Veja que as pessoas nunca chegam, quase, os grandes empresários não chegam a ver o dinheiro. Ele anda de transação em transação,
fazem as transações por computador, por internet, e nem chega o dinheiro às mãos. A bolsa é fazer fortuna ou ficar na miséria. Quem joga na bolsa tanto pode fazer fortuna como ficar na miséria sem ver um cêntimo. Depois a sua conta, se desistir da bolsa, é que se vai ver que a sua conta tinha lá dinheiro ou estava com dívida. Pronto. E o poder financeiro é o pai dos outros dois, que é o poder, eu chamo-lhe o braço esquerdo, que é o poder político dos governos, dos Estados e com os parlamentos e essas coisas, estão todos ao serviço do poder. É o poder político que está ao serviço do poder financeiro. E depois tem também o poder religioso, eclesiástico, neste caso as igrejas e as outras religiões, sem ser igrejas, que são, também é como eu digo, também estão ao serviço do poder financeiro. E, portanto, desde a Cúria Romana até à paróquia mais escondida e mais ignorada, estão todos ao serviço do poder financeiro. Os clérigos são os meus irmãos padres, mas clérigos, e eu não sou clérigo. Desde que a gente perde o ofício, deixa de ser clérigo. Isso foi o melhor que me podia acontecer como padre. E, verdade, agradeci muito ao bispo, disse: ainda bem que me tira da clericatura, porque assim eu sou um ser humano, como aos outros seres humanos, um ser humano, padre, ordenado, para viver entre os outros humanos. E é muito feliz, eu sou muito feliz, vivo muito alegre, muito brincalhão, canto, danço, caminho, faço as minhas caminhadas. Olha, é uma felicidade viver, como vai ser uma felicidade um dia também a expirar, a morrer, porque a morte para mim também faz parte da vida, e é um coroar da vida, para prosseguir noutras dimensões que eu agora não conheço, mas que serão de certeza muito melhores que aqueles de agora. E portanto não estava a falar nada dessas coisas que a linguagem eclesiástica tem, nem de céus, nem de inferno, nem nada. Só falo da Terra, do nosso planeta e do cosmos. Eu não sei se me está a ouvir. Está-me a ouvir bem, Padre Aminho? Eu estou. Okay. É que às vezes tento interromper, não consigo, não entrar. Mas não deixei de sublinhar aqui uma frase sua que, portanto, que exerce, digamos, o seu, enfim, não é bem ofício, mas passou a viver... O meu ministério, a palavra técnica é essa, okay. Ministério. Mas utilizou a frase com mais dignidade. Com mais dignidade do que ser clérigo. Um clérigo é uma profissão, também é uma profissão, mas é das piores, das mais vergonhosas que há, o ser clérigo, porque o clérigo a menos que depois também assuma simultaneamente ter outras funções, e eles quase todos têm, porque depois ou são professores, ou então fundam empresas chamadas IPSS ou centros sociais paroquiais, que é para ganharem dinheiro. Com a pobreza dos outros eles ganham dinheiro, portanto, e têm poder também. Clérigos, ganham dinheiro e têm poder também, Padre. Isso é ter poder. Quem é que tem poder? Esses clérigos está a referir. Ser clérigo é ser poder. Qualquer clérigo, mesmo o pároco da aldeia mais desconhecida e mais pequenina, agora não há muitos, porque há poucos padres, cada vez haverá menos, ainda bem. Para ser clérigo já é melhor não se ordenar. Para ser clérigo é melhor não se ordenar. E, portanto, continuar a seres humanos. E é mais importante, ou será por esse poder e o acesso a esse poder, a esse dinheiro, que estou aqui a tentar raciocinar, que muitos abraçam, digamos, esta... Não são muitos a abraçar querer ser ordenados, porque são logo feitos clérigos. Nós somos ordenados presbíteros. E eu, durante o meu primeiro mês, fui ordenado em 1962, em agosto, e durante o meu primeiro mês estive sem nenhuma atribuição de nenhuma função canónica e, portanto, fui presbítero puro. Era o presbítero puro. Quando me nomeiam para uma função que não foi propriamente clerical, porque só clerical é quando a gente é nomeado para pároco. E então, eu estive os primeiros 5 anos a fazer outros trabalhos que o bispo entendia que eram necessários na diocese e punha-me a fazê-los. Portanto, nesses trabalhos,
não é propriamente ainda o clérigo. O clérigo é quando tem um título e está a exercê-lo, a presidir a ele. Mas eu estava aqui a deduzir um pouco das suas palavras, que dá-me a sensação de que das suas palavras eu estava a concluir que me estava a tentar transmitir a ideia de que os padres, digamos, têm a vocação para ser padres, mas depois acabam por ser mais, digamos, envolvidos com este... Empresários do social, porque isso é que lhes dá muito dinheiro e dá-lhes dinheiro, à custa da pobreza deles, eles enriquecem e ainda ficam com um bom nome, passam por ser benfeitores e não sei o quê. Se tiverem feitio, para não serem malcriados, que às vezes depois ficam arrogantes também, com muitas frustrações que a vida lhes traz, são homens muito reprimidos e portanto com as frustrações podem às vezes tornar-se muito autoritários e ser agressivos para as pessoas. Quando diz homens muito reprimidos, está a referir-se, por exemplo, ao celibato? Nem tanto a isso, nem tanto a isso. Estou a referir-me, eu também estou no celibato por opção, mas por opção é diferente de estar no celibato por obrigação, em consequência de uma lei que se respeita, que é estúpida. É uma lei, a lei do celibato eclesiástico é uma lei estúpida e inumana. Portanto, o celibato não é tanto isso, o celibato. Eu gostaria que me justificasse um pouco mais essa lei estúpida. A frustração dos clérigos vem mais do seu estatuto clerical, precisamente porque clérigo, à letra, e quem estuda para isso, sabe, quem anda no seminário ou anda tira a teologia na faculdade para ser ordenado e tira a teologia já com esse fim para ser ordenado, sabe que clérigo significa separado. A palavra clérigo quer dizer separado dos outros. Vive à parte dos outros, por isso é que tem uns sítios próprios para estar, que é o santuário, é o templo, é o altar, é o púlpito, e onde não está mais ninguém, os outros entram lá, mas para ouvir, não é para falar, vão lá, comem uma hóstia, se comem, que não chega quase ao estômago, mas não comem, não se sentam à mesa, não comem à mesa, não há aquela comunhão real, efetiva, como há com Jesus. Jesus de Nazaré nunca vai a uma missa, porque ainda não havia missas, e ele não fundou missa nenhuma, mas passa muito tempo à mesa, isso sim, chama-se a isso uma postura de comensalidade. A palavra é muito bonita, mas complicado, difícil de se entender, porque não é muito usada. Mas comensalidade significa estar a comer com outros numa grande e ao mesmo tempo ter uma grande conversa. Inclusive tema em que todos discutem, todos participam. E numa missa não. Mas está a referir Jesus Cristo, mas que se sentava à mesa, inclusive... Não disse Jesus Cristo, eu disse Jesus de Nazaré, que é diferente de Jesus Cristo. Mas a ideia que temos Jesus Cristo é um mito. É um mito. Mas Jesus de Nazaré não, é um ser histórico. Se ultrapassarmos Maria de Nazaré. Se ultrapassarmos a semântica, digamos, Jesus Cristo, estamos a falar se calhar da mesma coisa, mas tudo bem. Não estamos, não, porque Cristo é um mito, e portanto não. Um ser humano nunca é mito. Eu sou um ser humano de carne e osso. Cristo não. Cristo não é um mito, é que nem tem. Mas se entrássemos por aí, padre, mas se entrássemos por aí, ninguém pode provar que ninguém pode provar prova provada de que Jesus, sendo Jesus só, ou Jesus Cristo. Está mais provado a sua existência histórica, até se sabe hoje, pela investigação histórica científica, até se sabe hoje o mês e o ano em que ele é morto. Abril do ano 30, está a ver? Sabe que essas coisas Abril do ano 30. Há muitas discussões. Que Jesus é morto, crucificado pelo Império Romano. Claro, há muitas discussões sobre isso, mas tudo bem. Por pedido expresso, muito gritado, junto lá do pretório, o tal pretório, de que fala aqui o título do meu livro, que era o Tribunal do Pilatos, procurador e representante do Império Romano na Palestina, que então era uma colónia do Império, estava ocupada militarmente, e que vão lá reclamar, exigir que crucifique aquele judeu, que o condena à morte e o crucifique. Está a ver? E são os sacerdotes. Veja só o que significa isto. Quer dizer, quem mais está empenhado no assassinato do Jesus histórico são precisamente os sacerdotes.
Tal como hoje, está a ver que nas igrejas nunca se fala de Jesus, fala-se de Cristo, de Jesus Cristo, e Jesus Cristo para cima, Jesus Cristo para baixo, quer dizer, é tudo à tripa forra conforme lhes apetece. O Jesus histórico não. Muito tem bem. umas práticas próprias. Sim, padre, eu tenho que fazer aqui a primeira eu tenho que fazer aqui a primeira pausa, nós já vamos regressar. Estamos em conversa com o padre Mário Daluz, a conversa está muito interessante. Padre, essa ideia que tem vindo a ser expressa, aliás, por si, em vários vídeos que tem no YouTube, há uma diferença para si do Jesus Cristo histórico, como referiu há instantes, Jesus de Nazaré, e o Jesus Cristo, como referi também, é um mito. Que é criado depois da morte de Jesus. É um mito. Temos que meter isso na cabeça. É um mito. Mas então o Vaticano e os católicos vivem de um mito? Sim, são todos errados. Não tenho medo das palavras. Está tudo errado. Sabe que o Cristo é uma invenção do próprio, o que hoje se chama São Pedro, Simão Pedro, e São Paulo, mas sobretudo São Paulo. O São Paulo é que faz a doutrina toda do cristianismo, nas suas cartas. As cartas de São Paulo são a base doutrinal do judeu-cristianismo, que começa por ser. É judeu-cristianismo até o Império Romano invadir a Palestina, destruir Jerusalém, destruir o Templo de Jerusalém no ano 70, e depois os judeus que estavam na diáspora tinham sido muito tocados lá pelo São Paulo, que andou a fazer 3 viagens, andou a falar para judeus, que estavam fora da Palestina, e depois, no início do século IV, quando aparece um imperador que simula-se de cristão, ele adota o cristianismo como religião oficial e única do Império Romano. Quer dizer, está a ver como não pode ser Jesus, que Jesus é crucificado pelo Império Romano. Não funda nenhuma religião. É contra todas as religiões. É morto pelos chefes da religião do seu país, do seu povo, o judaísmo. É morto por ele. Em nome da Bíblia, que era a Bíblia, chamada Bíblia Sagrada, a Bíblia dos judeus. Ele é morto em nome da Bíblia, para se cumprir a Bíblia. Portanto, imagine como é que isto depois é transformado num mito, e esse mito, chamado Cristo, ou Jesus Cristo, é que atribui-se-lhe a fundação de uma religião, e essa religião acaba por ser a religião oficial e única do Império Romano, com Constantino, e que convoca logo um concílio e faz o concílio de Niceia Constantinopla, são as 2 cidades onde ele se realizou 2 vezes, e é daí que sai um credo que ainda hoje é rezado nas missas. Portanto, não me diga que estamos a falar de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré o Império matou, e estava morto e bem morto. Mas a Bíblia fala em Jesus Cristo também, não é? Não, a Bíblia não fala. A Bíblia fala, os profetas até Jesus, é a Bíblia dos judeus. Tem os 5 livros fundamentais dos judeus, que faz o sistema judaico, o judaísmo. É um sistema de poder também, Tem um Deus a justificar o sistema de poder. Tudo, este povo considerava-se a si mesmo povo eleito, escolhido por Deus, precisamente para dominar o mundo, que é o que está a tentar fazer agora Netanyahu, como primeiro-ministro do governo de Israel, do Estado de Israel, também está a tentar apanhar o mundo, mas coitado dele, porque todos os outros têm mais território do que ele. Há quem estabeleça uma diferença entre tem muito mais armamento do que ele. Estava eu a dizer que há quem estabeleça uma diferença entre os judeus e os sionistas. Pronto. Não é? Mas os judeus, eu sou muito amigo dos judeus. Estava eu a dizer que esse controle que se atribui normalmente aos judeus é desenvolvido mais pelos chamados sionistas, os judeus sionistas, não é? Sim, da nossa atualidade. À qual pertence o primeiro-ministro Netanyahu. O Netanyahu, é evidente. É a linha dura do judaísmo. Sim. É essa linha dura que no tempo histórico de Jesus é essa linha dura que estava representada pela Casa Real de David, que já tinha sido extinta, mas que se tinha saudades dela e esperava-se que ainda havia de vir
um novo Messias, lá está o Messias, o Cristo. Messias quer dizer Cristo, e Cristo quer dizer Messias, é a mesma coisa, são sinónimos, dizem o mesmo mito. Era atribuído a David que tinha ido ao fundo, como casa real, como dinastia tinha ido ao fundo, mas com um filho dele, dizia a Bíblia, um filho dele mais tarde, um descendente dele, viria de novo à terra. E depois, como Jesus, no seu tempo histórico, sobressai um bocado nas suas práticas, e também é muito conflituoso, mas sobressai nas suas práticas porque é muito compassivo com os doentes, com os mais oprimidos da época, com os camponeses que eram super explorados, morriam à fome, eram escravos, que depois, quando não tinham mais para nada para comer, tinham de vender o terrenito que tinham e ficavam a trabalhar para o novo dono e escravos dele. Portanto, Jesus, histórico, compadece-se muito desta situação, acompanha muito, dirige-se sobretudo a essa franja enorme da população empobrecida, roubada, torturada, e também pelo Império, mas mais até, no caso da Palestina, era mais pelo Templo de Jerusalém. Os sacerdotes sugavam o povo, os camponeses, até ao osso. E sugavam o povo até ao osso. E todos os dias, dia e noite, até à destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, eram imolados animais continuamente, dia e noite, 24 horas sobre 24. E quem vendia os animais eram os sacerdotes, e as melhores carnes daquele, depois tinham de ser queimados, depois de mortos eram queimados, e as melhores carnes eram evidentemente para os sacerdotes e suas famílias. Isto tudo, portanto, é daí que se fala de que viria um filho de David. E curiosamente nos Evangelhos ainda há alguns que chamam a Jesus, e quando ele entra em Jerusalém é aclamado como Hosana ao filho de David, Para Jesus, se fosse hoje, ele dizia assim: filho de David, o rei que o parta. Eu não sou filho de poder nenhum. David era o símbolo do poder dinástico da casa que tinha sido escolhida por o tal Deus da Bíblia para governar o mundo, e nós só seríamos salvos se fôssemos governados por esse povo eleito. Está a ver esta tese perversa? Uma tese perversa no início do terceiro milénio. Isto é uma tese perversa, mas não é dos judeus. É do sistema judaico, que é diferente. É do sistema. Os judeus são vítimas do próprio sistema judaico. Salvo um avanço tecnológico, o padre estava a referir aí que os camponeses eram explorados e as melhores carnes iam para as mulheres e para as famílias dos mais poderosos. Mas salvo, como eu estava a dizer, um pequeno avanço, um muito grande avanço tecnológico, está tudo igual, não é? Está tudo igual, só que agora os mais fracos continuam a ser explorados, certo? Os amigos dos animais caíram-lhes em cima. Fosse hoje a torturar animais, cuidado, o pão caía-lhe em cima, lá o deputado do Parlamento dos animais. Mas, felizmente, com a destruição do Templo de Jerusalém, veja que aquilo era tão mau, que com a destruição do templo no ano 70, com o Império Romano, o próprio sistema judaico tirou uma lição. Disse: bom, templo nunca mais. Já era o segundo templo que era destruído. Já tinha sido destruído quase 5 séculos antes. O primeiro templo tinha sido destruído, mandado construir por Salomão, o filho de David. Primeiro eu vou aproveitar a sua presença no nosso programa. Discutiu-se muito, como sabe, há dias, a questão da despenalização da eutanásia. Que me diz sobre todo este processo, Padre Então, eu acho muita piada porque porque já existe em Portugal a lei, e foi muito contestada e muito combatida antes, até foi a referendo por 2 vezes, que é a lei da despenalização do aborto, até às 10 semanas, que é o limite que cientificamente se percebia que deve haver lei que fosse até às 10 semanas. Há outros países que aprovaram uma lei idêntica, mas é até às 12.
Portugal ficou pelas 10 e acho que fez bem. Mas também foi muito impedida pelos bispos, pelos clérigos, pelos católicos mais tradicionais e tal, que era matar a vida no útero e não sei o quê. O que é certo é que a lei depois foi aprovada, é a lei de despenalização do aborto, não é a aprovação do aborto, sim, é da despenalização. Claro. Despenalizar quem porventura o pratica. E normalmente, naquele tempo, quem praticava mais não eram os ricos, porque os ricos iam lá fora fazer os abortos. As ricas, as filhas ricas e sobrinhas dos padres, quando engravidavam fronteiras, ele levava-as também à Espanha, levava-as aos países onde havia já a prática do aborto sem ser penalizada. É verdade. Aqui, o que se pretendeu foi despenalizar essa prática, para quem em consciência a entender que deve recorrer a ela. Não está a impor, pelo contrário, põe muitos... Não é matar os velhinhos, não é? Não, põe muitos limites. Sim. Ora, a lei de despenalização da eutanásia é exatamente semelhante. Portanto, não vai matar velhinhos, é evidente que não vai matar velhinhos. O médico não está formado para matar. Agora, aliás, se matasse a pretexto que já é velhinho e fosse comprovado, ele ia para a cadeia. E não é pena doce. Portanto, a grande questão é exatamente como a lei da despenalização do aborto. Opunhou-se muito, mas a lei entrou em vigor e hoje é pacífico. Já passaram esses anos todos e, como vê, hoje é pacífico. E até já está comprovado que há menos abortos do que quando não havia a lei. Porque as pessoas, para fazer a lei, para fazer um aborto nos hospitais, aparecem várias comissões com quem a candidata a abortar tem de passar por essas comissões. Há muitas conversas e muitas vezes elas próprias, depois das conversas, desistem porque, entretanto, encontram soluções para elas não recorrerem ao aborto, porque há garantida determinados bens, benefícios que elas, na sua pobreza, não teriam, sobretudo as mais pobres, é evidente. E então, com base nesses apoios, elas próprias são as primeiras a dizer: não, eu também só recorri a isso porque ia ficar ainda mais desgraçada com o que já sou, e eu não quero nem desgraça para mim, nem para a minha menina ou para o meu menino que me nascesse. E, portanto, preferia não ser mãe daquele menino ou daquela menina dentro das 10 semanas, porque se for depois do hospital já não fazem. Portanto, já teriam de recorrer à clandestinidade na mesma se quisessem fazê-lo. E aí já poderia, de algum modo, considerar-se crime. Para lá das 10 semanas já é mesmo assim mais perigoso, em termos éticos, em termos morais. Portanto, agora estamos na mesma situação. Se a lei vier a ser aprovada, que ainda vai demorar certamente mais de a próxima legislatura é que se vai ocupar outra vez disso, se vier a ser aprovada a lei de despenalização do aborto, vai proteger muito a vida nos seus finais das pessoas, vai proteger, como também a lei de despenalização passou a proteger muito mais a mãe, ou a grávida, passou a protegê-la muito mais. Portanto, não há mais tantos riscos como agora há. E não há esse perigo. As pessoas, os clérigos, lá estão outra vez os clérigos, os que não constituem família, não podem constituir família, não por opção, mas a maior parte é por imposição da lei, é que estão contra essas coisas. Parece que e eles percebem tanto disso como nada, porque não, quer dizer, não têm experiência e depois não são capazes de se pôr na pele das outras pessoas e de respeitar a decisão de cada um. Se alguém chega ao fim aos termos da sua vida, já está com uma doença absolutamente incurável do ponto de vista científico, está comprovado que é incurável. A dor, o sofrimento, por mais doses que tome de morfina, já ainda continua a doer muito. E eu conheço casos em que é assim. E, portanto, as pessoas, quase quando morrem, se não houver nada nesse sentido, que a sua vontade não se manifeste nesse sentido, também ninguém intervém. Mas se manifestar e não se manifestando, eu assisti a um caso de um amigo que, quando morre, já estava praticamente todo podre por dentro. Imagina as dores, ia-se visitá-lo e era uma dor de alma. Eu vinha de lá mais a doer tanto, mais se calhar, do que a ele próprio. Mas ele não havia a lei, também nunca lhe passava isso pela cabeça, até pela formação que teve. Portanto,
A lei não vai obrigar ninguém, a lei de despenalização da eutanásia, se vier a ser aprovada, não vai obrigar ninguém a recorrer a ela. Abre uma porta, a possibilidade de alguém que queira recorrer a ela depois de saber que está naquela situação e que daí a 15 dias, ou daí a um mês, ou daí a 2 meses, fatalmente que morre daquela doença porque ela é incurável e está num sofrimento atroz. Pode optar por não estar mais desse sofrimento. E uma das coisas, eu próprio também digo, se eu calhar ter alguma doença, espero que não, doença dessas, eu espero não ter, que a minha morte seja assim um bocadinho quase repentina. E quero viver tanto que posso cair para o lado de repente, pronto. Mas se tivesse de passar por um caso desses, viesse passar por um caso desses, na minha consciência, estando consciente, também se não estiver consciente, ninguém pode fazer nada, segundo o que diz essa lei, que já esteve em vários projetos em discussão, e todos eles salvaguardam isso. Tem de ser o próprio querer, e a manifestá-lo mais do que uma vez, muito bem. Não é só uma vez. Muito bem, pai, eu vou proceder então aqui a mais uma pausa, às vezes alguma dificuldade para interromper o padre. Já vamos regressar à conversa, mais uma pausa para um brevíssimo bloco comercial. Estamos com o padre Mário da Lixa, com o programa Café Duplo na Santiago. Rádio Santiago. Padre Mário da Lixa, estamos então de novo em contacto. Eu creio ter aqui uma chamada. Estou, boa noite. Boa noite. Faz favor. Está a ouvir, padre? Estou. Eu estou. Ok. Faz favor de dizer. Você já tinha dito que ele ia aí? Eu tinha dito a semana passada que sim. Sim, não é? Uhum. Já conheço esse senhor há muitos anos. Muitos. Eu estava a ouvi-la. Eu estou a ouvir. E eu conheço o senhor há muitos anos. E ainda não gostei de nada que ele disse. Já tinha visto há muito. Eu acho que esse senhor passou a dizer da legião de Deus para o diabo. Isso é um pensamento meu. Tudo que diz pertence ao diabo. Isso é o habitual. Só vou dizer isso, só vou dizer assim um pouquinho as coisas, nem vou explicar mais, porque vou até desligar o rádio, porque é tanta... Já sei como esse senhor é, porque o diabo é muito sabidola, o diabo é muito sabidola. A gente sabe que o diabo sabe muito. O diabo é o poder, tudo ao contrário. Sabe tudo ao contrário. E por isso, realmente, não há ninguém que os cale, porque eles é que são os verdadeiros. E por isso, olha, só para dizer boa noite, para dizer que você que é... Boa noite, minha querida. Boa noite. É bem-vinda, é sempre bem-vinda como ser humano. Claro, você deve ser humano, sei lá. O ser humano, para mais é feminino. Olha, se você não se converte, eu vou lhe dizer de verdade. Ai, de você, homem, se não se converte. Só vou dizer isto, mais nada, vou terminar. Olha, boa noite para você que faz o programa, boa noite para si, boa noite para ele, que tenha tudo de bom. Podíamos vir aí por Guimarães, com aqueles senhores da quadrilha dele, não é? Que faz lá os bruxedos, que anda lá para os bruxedos com essas mulheres, que eu já vi isso e vi ele lá no meio dos bruxedos. Porque claro, o diabo tem que estar no meio deles. Combato isso. E pronto. E é só para isso. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tá? Boa noite. Deus. Muito bem. Padre, não sei se quer fazer algum comentário. Não, é o habitual. Quando as pessoas não têm argumentos, diz que é o diabo. Mas está louco. Mas ela não é o diabo. Só que ninguém se atreve a pegar em mim, que eu digo assim, se estou louco, leva-me a um sítio para fazer os testes. Ninguém se atreve a levar para fazer o teste se eu sou louco ou não. Se calhar depois quem era louco era quem me levava. Padre, eu esta semana, aliás, a semana passada, vi um documentário onde um norte-americano, como sabe, houve há uns anos, principalmente em Boston, mas depois em outras cidades e em vários pontos do mundo também, não é? Tem vindo a vir ao de cima vários casos de abusos sexuais de padres a crianças. Isso é um besta-vias, a pedofilia. Mas eu achei, digamos, muito interessante o comentário de ele aliás, é um ex-monge,
e que estudou durante 25 anos a questão do celibato, ele chegou ao ponto de dizer que, concluiu, digamos, um raciocínio de que o sistema, digamos, do clérigo romano que produz agressores sexuais de crianças. Que diz sobre isso? Então é aquilo que eu já lhe disse, o clérigo é o ser mais frustrado que há. Num clérigo, vive à parte dos outros, até veste diferente de uma maneira geral. Felizmente, depois do Concílio Vaticano II, alguns começaram a ter a ousadia de vestir como os outros. Eu fui um pioneiro nisso. Mesmo aqui a pároco, nunca ninguém me viu lá com aqueles colarinhos ao pescoço, nem nada disso. Entrava na igreja com o pároco. Sim, pode continuar. Eu queria que parecia-me que tinha aqui uma chamada, mas não. Pronto, e então eu que é que essa história os antigos, a formação no seminário era 12 anos, e nós vivíamos num internato, e portanto saíamos a férias no tempo das férias, e não eram muitos dias, muitas semanas de férias, mesmo nas grandes elas eram interrompidas a meio, e depois havia uma segunda parte, vinhamos uma semana ao seminário, para meter as pessoas, os meninos, os jovens nos eixos, e depois regressávamos. Pronto, essa preparação do Concílio de Trento que era muito repressiva, e da liberdade do pensamento, das emoções, de tudo. Pronto, ter uma amizade com alguém, o próprio companheiro, colega de turma, assim, já era considerado suspeito. E eu mais tarde é que vinha perceber que eles era considerado suspeito porque eles, como tinham maldade. Padre, já vamos retomar esse raciocínio no seu tempo. Eu creio que temos aqui uma chamada, outra. Boa noite. Boa noite. Faz favor de dizer. Ora, boa noite também. Eu queria falar sobre, então, porque é que o senhor não acredita em Cristo, se foi padre. Se sou padre, se sou. Ainda é? Sim, é. Pois claro, então, é evidente. Eu não ando a dizer que sou padre sem ser. Pois, mas ainda faz missa e... Não, mas é que vocês identificam os padres com a missa, mas isso é o sacerdote. E nós somos ordenados presbíteros, que é o nome oficial, o nome canónico somos ordenados presbíteros, mas não somos sacerdotes. O presbítero não é sacerdote. O sacerdote é uma herança das religiões do paganismo que entraram no Império Romano e que se transformaram e que depois foram adotadas pelo próprio cristianismo. Portanto, tudo que era religião pagã entrou no cristianismo do Império e, portanto, desapareceram as religiões pagãs porque o cristianismo incluiu-as todas. Ele tem o culto das imagens, por exemplo, das santas e dos santos, das Nossas Senhoras, etc., era o culto às imagens que as religiões pagãs tinham. Portanto, só o catolicismo é que tem isso, as outras igrejas protestantes não têm, as protestantes até nem têm isso, o culto às imagens. Portanto, os sacerdotes eram das religiões pagãs. Também havia sacerdotes no judaísmo, no tempo de Jesus, e são esses que matam Jesus, que exigem a Pilatos que o crucifique, e ele faz-lhes a vontade. Portanto, ser sacerdote é ser assassino de Jesus. Portanto, historicamente, são os sacerdotes que fazem matar Jesus. Portanto, são os principais responsáveis da sua morte. Não me venha dizer que nós somos depois ordenados sacerdotes para sermos assassinos. Não sou. Somos presbíteros. E o presbítero vive no mundo, não vive no santuário. E depois, como presbítero me fiz jornalista, sem deixar de ser presbítero, então ainda mais no mundo tenho de viver no coração dos acontecimentos da história, que fazem a história. Pronto, eu estou a par de toda a nossa atualidade, e até tenho um programa que eu faço no YouTube de meia hora, em 2 partes de 15 minutos cada uma, que se chama A Nossa Atualidade, à luz da fé e da teologia de Jesus. E já vai no programa 52, portanto é de 15 em 15 dias. Porquê? Porque eu, como padre, jornalista, estou atento muito ao conteúdo. Eu tenho um jornal online, na internet, o Jornal Fraternizar, que é mensal e atualizado todas as semanas. Portanto, precisamente hoje entrou no site do jornal, que é Jornal Fraternizar,
.pt, entrou no site, a atualização desta semana. Padre, eu entretanto o tempo está a correr. Eu trabalho como farto, mas como padre, jornalista, sim, padre não Maria, sacerdote. Eu tenho, não sei se Rosa Maria, não sei se quer colocar alguma questão final ao padre. Porque... Pois, mas ora bem, eu estou em dúvida, não é, mas eu comecei a ler agora uma oração e tenho-me sentido muito bem, porque eu não tenho andado na cabeça. Sim. E com esta oração que me deram, que tenho lido, e fala do Espírito Santo e assim, tenho-me sentido muito bem e tenho-me sentido em paz. E por isso eu acho que Deus tem-me ajudado muito e acho que algo há. Mas eu não estou a dizer que não há. Algo há, porque algo quer dizer coisas. Há muitas coisas, há muitos algos. Agora alguém é pessoa. É ser humano. E os seres humanos hoje, infelizmente, estamos quase todos reduzidos a coisas. O grande mercado que está para aí a dominar o mundo reduz reduz-nos a consumidores dos produtos dele, que ele vende. E, portanto, é preciso, eu creio Deus habita-me, eu sou um ser habitado por Deus, só que nunca ninguém vê o Deus. Agora, eu sei que ele, da sua existência, porque eu próprio sou habitado por ele. Portanto, há uma força dentro de mim que me faz falar como eu falo, viver como eu vivo, ser como eu sou. Padre Mário, eu creio que o ouvinte não percebe bem a distinção que estabelece entre o Jesus de Nazaré, como referiu, e o Jesus Cristo. É isso, Rosa Maria? É isso que não percebe muito bem? A fé religiosa é sempre negativa. Pode fazer algum efeito por sugestão, mais nada. Pode fazer algum efeito de sugestão. Eu sou católica. Pronto. Católico também eu sou, no sentido de... Porque a palavra católico quer dizer universal. Católico também eu sou. Universal, abrange toda a humanidade, todos os povos. Portanto, isso é diferente de ser cristão católico romano. O católico romano já está limitado a Roma. Portanto, a maioria da humanidade não é católica romana, fica de fora disso. Portanto, como é que é um catolicismo que só quer uma parte da humanidade, precisamente um terço, ou menos que um terço da humanidade? E então e os outros? São filhos de quem? Se não são filhos de Deus, são filhos de quem? O diabo. Depois já falámos um bocadinho, estamos em conversa então com o Padre Mário da Lixa, que tem um novo livro, o Evangelho no Pretório, e vai falar-nos sobre ele ainda durante a segunda parte do programa, que contamos tê-lo aqui ainda mais durante alguns instantes. Pausa então daqui a alguns segundos para o noticiário das 10 horas e o respectivo bloco comercial. Regressamos depois para a segunda parte do programa. Até já, boa noite, bom fim de semana com a Rádio Santiago. Um título, aliás, muito sugênero. E tem um subtítulo chamado Uma Espécie de Autobiografia com Humor e Amor. Portanto, é a primeira vez que eu me exponho, que eu me confesso em público. Autobiografia, portanto, não é uma autobiografia completa, mas em que eu saliento o meu percurso e aqueles momentos mais determinantes da minha vida que fazem com que eu hoje, aos 81 anos, seja o que sou. Podia ter sido outra coisa se em determinados momentos eu tivesse traído a minha própria consciência, mas como nunca traí a minha consciência, nunca fiz nada contra a minha consciência, não me deixei corromper pelo sistema, nem de poder político, nem de poder financeiro, nem de poder eclesiástico, não me deixei corromper. Tenho uma vida que se pode considerar muito atribulada, mas é a vida mais feliz que se calhar há à face da terra nesta altura, precisamente pela alegria que tenho de apanhar muita pancada, passar por louco, passar por tudo, mas porque sou fiel à minha consciência. Quiseram-me corromper, mas não conseguiram, e portanto deram-se por vencidos, e então
dispensaram os meus serviços, embora não me tenham retirado o ministério. Felizmente também não podiam retirar, porque isso tinham de fazer de julgamento a tribunal eclesiástico, e eu, então não era só evangelho no pretório, também era evangelho no sinédrio. No sinédrio é o tribunal religioso, que era o tribunal do tempo de Jesus, chamava-se sinédrio, o religioso. O pretório era do Império Romano, que era um tribunal político. Aqui também este título, evangelho no pretório, não é no sinédrio. Curiosamente, quem sugere este título é o bispo Dom António Ferreira Gomes, bispo da Diocese de Porto, que sugere este título, não para o meu livro, que é evidente que ele não sonhava que um dia, nem eu sonhava. Quando eu saí da primeira prisão política que tive em Caxias, depois fui julgado no plenário do Porto e fui absolvido. Quer dizer, a PIDE andou a meter na cadeia inutilmente, porque no fim o tribunal da PIDE deu como provado que eu estava inocente, portanto, que não devia ter estado preso. Só não se era indemnizado porque era o fascismo, senão tinha apanhado uma indemnização, tinha direito a uma indemnização, assim não. E então o bispo ficou tão satisfeito com a minha absolvição que resolveu preparar um banquete no Paço Episcopal, isto no ano 1971, no início do ano. Quando eu saio da prisão, do tribunal absolvido, já não fui para a cadeia, saio do tribunal, o meu advogado é que me diz: não vai para casa, não vai para a paróquia, não pensa isso, para já tem de ir ao Paço Episcopal, porque está lá um banquete preparado para si. Está lá um banquete preparado para si, e até estão lá os seus pais, que o bispo fez questão de os convidar, porque imaginava que gostaria de estar com eles, então também os trouxe, e estão lá. E é nesse jantar, que seria de homenagem, e de congratulação, e de não sei o quê, mas era um jantar envenenado. É um jantar envenenado. Eu percebo como é que o cristianismo funciona, como é que o poder eclesiástico funciona. Promove as coisas, presta homenagens, que é para a pessoa depois lhe ser dócil. Lhe ser dócil, não ser irreverente, não lhe levantar mais problemas, ficar eternamente agradecido. E então, o bispo que estava assim, mostrou-se, fez um brinde no fim do banquete, fez um brinde e dirige-se ao advogado e disse: ao Dr. José da Silva, isto de Padre Mário, deste julgamento, é uma coisa histórica que merece ser eternizada, de certa maneira, em livro. Portanto, o advogado, se não pensou, pensem em preparar um livro sobre este facto concreto. Porquê? Porque, curiosamente, 20 séculos depois do Evangelho ter ido ao pretório, quer dizer, ao tribunal do Império Romano, 20 séculos depois, volta ao pretório o Evangelho, e não disse da pessoa de Padre Mário, disse o Evangelho sem mais. O Evangelho volta ao pretório, o Evangelho é Jesus, volta ao pretório e desta vez, 20 séculos depois, sai absolvido. Isto é um feito histórico que nunca aconteceu durante 20 séculos, portanto, isto merece ser perpetuado em livro. E o advogado sorriu-se, porque também era deputado da ala liberal ao mesmo tempo, na União Nacional, e estava a par de todos os movimentos. O que é que a minha absolvição ia significar no país para a extrema-direita católica, a minha absolvição no Tribunal Plenário, e diz: Sr. Bispo, eu agradeço muito, e realmente estou a pensar nisso, vamos ter livro até muito em breve, mas o título é que não pode ser esse. Ainda vou pensar, mas o título é que não pode ser esse. E então depois, porquê? Porque a absolução provoca uma reação terrível, que quase comem vivo o Padre Mário se o apanharem, o extrema-direita católica. Se ainda vamos chamar Evangelho no pretório, só tão é que é. E então sugeri que ia pensar. E depois quando publicou o livro, que saiu em 2 volumes, deu-lhe o título interrogativo: Evangelho, subversão ou Evangelho? Subversão ou Evangelho? Ponto de interrogação. Claro que subentendia-se que era Evangelho, mas não afirmava. E ainda pôs a palavra subversão, que era a tese da PIDE, que me prendeu porque achava que eu era um subversivo político, estava a dar cabo do regime e não sei o que é. E, portanto,
subversão. Mas é subversão ou é evangelho? No tribunal ficou provado que era evangelho. O próprio tribunal provou, em tribunal, disse, isto é, afinal, o Padre Mar está aqui preso por causa do evangelho, é um pároco exemplar, fossem todos como ele, saiam na sentença assim, fossem todos como ele, que o país estava bem melhor, e portanto ficou o evangelho no pretório. Como o advogado não aproveitou o título, e eu agora, depois desses anos todos, depois do meu percurso todo histórico, olho para trás também e vejo, afinal, é tudo por causa do evangelho. Eu ando de dar-se para Caifás por causa do evangelho. Não é só que anuncio, mas é que pratico. É porque eu vivo. Eu vivo o que prego. Não ando aqui a pregar doutrina e a fazer outra coisa. Não é como os doutores da lei, como os fariseus e como os clérigos. Pregam uma coisa e fazem outra. Fazem o seu contrário. Eu não. Primeiro pratico e depois prego. Portanto, só digo, só anuncio e escrevo o que pratico. E, portanto, agora, como escrevi este livro, achei que em consciência que eu devia fazer, escrevi, é um livro de 188 páginas, tem 9 capítulos, e lembrei-me do título que o Bispo sugeriu em 1971, lá no fim daquele banquete. Ao fim do primeiro julgamento, e aproveitei o título. O primeiro capítulo deste livro é precisamente a explicar de onde é que vem este título, e só por esse primeiro capítulo as pessoas já ficam meio estarrecidas como é que isto tudo acontece, porque o bispo faz isto, como eu digo, era um banquete envenenado. Era um banquete envenenado, porque era para me promover e depois dizer-me, passada aquela noite, quando eu lá voltei para saber como é que vamos continuar, e ele diz-me, é melhor não pensar em ser mais pároco, não regressar a Macia da Lixa, não ser pároco, porque isso é uma coisa simples demais, é muito rasteiro. E eu estou a pensar para si que o Padre Mário devia ir para o estrangeiro, por conta da diocese, estudar, devia tirar uns cursos lá fora, nas universidades, depois vem credenciado para cá, anda para aí a fazer umas conferências e tal, assim no estilo dele, não é? No estilo dele. Quando novo também lhe devem ter feito essa proposta. E ele aceitou, mas eu disse, eu só vou se me mandar. Se me mandar. Se não me manda, se está a tentar aliciar-me para eu me oferecer, não conto com isso. Que eu sou o filho da Maria do Grilo, e o filho da Maria do Grilo não serve para essas coisas. Eu não tenho vocação para andar lá por cima. Eu se me tiram o chão, se me tiram os pés do chão, eu morro. Não, deixo de ser eu. Eu quero viver com os pés no chão e entre os mais pobres, porque nasci, sou filho da Maria do Grilo e trago essas marcas de nascimento. Então, todas as Timarias, os Timanés, os Tisdavides que eu encontro, que são a maioria da população, é evidente, é com esses que eu tenho de viver, e portanto não me tiro, não me faça doutor, lá para cima, depois carreira eclesiástica, bispo e não sei o quê, nada disso, a menos que me mande. Se me mandar eu obedeço, que a gente no dia da ordenação promete a obediência. Se me mandar eu obedeço, mas não, se não mandar, se está a sugerir para eu me oferecer, não me ofereço. E ele ficou um bocado aborrecido, mudou logo a relação comigo. Portanto, ainda me deixou regressar à paróquia. Pois o livro abre com essa explicação do título, é um capítulo bastante longo, já faz um resumo de tudo o que vai acontecer a seguir, e depois explicita nos outros 8 capítulos as andanças todas. O livro acaba por ficar esta espécie de autobiografia, com humor e amor. Eu acho que é o livro que melhor me diz, mesmo para as pessoas que pensam que me conhecem, não me conhecem. Este livro é que vai revelar quem é o Padre Mário de Oliveira, Padre Mário da Lixa, que o nome o nome da terra colou-se ao meu nome pessoal, e portanto eu gosto muito de ser, por isso é que também estou a viver em Macia da Lixa outra vez, onde fui o pároco, está a ver? E portanto o bispo não conseguiu, como eu que não aceitei o convite de fazer carreira eclesiástica, que é a forma de nos matar é fazer carreira eclesiástica. A gente depois fica ao serviço do sistema que devia denunciar, e nunca mais o denuncia, e portanto, e assim, eu como não mandasse, eu depois se calhar ia viver tudo, aprendia mais coisas lá fora e vinha usar isso contra o sistema, mas ele não mandou, e portanto, voltei para a paróquia,
mas o que é certo é que dormi uma noite na paróquia, ou duas noites na paróquia, e a seguir já recebo um telefonema a dizer que tinha de ir apresentar-me no Porto e tal, que tinha de ir para o estrangeiro porque havia risco de eu ser preso outra vez. Está a ver? E realmente lá estive 4 meses no exílio por imposição dele, e depois, como o Tribunal Constitucional, o Tribunal em Lisboa confirmou a minha absolvição, já não podia ser mais preso por causa dessas coisas. Transitou em julgado. E então regressei de Madrid, onde estava no exílio, outra vez para a paróquia. Simplesmente nunca mais o bispo me deu a carta de pároco. Deixou-me estar na paróquia um tempo, até eu ser preso segunda vez. Quando fui preso segunda vez, tirou-me definitivamente da paróquia até ao fim. Até ao fim da sua vida, até sair ele da diocese, por limite de idade, passou para fora da diocese. Eu sou muito amigo dele, tenho uma ternura muito especial que revelo aqui no livro, sobretudo na parte final do meu livro, no último capítulo. Tenho uma especial ternura por ele, porque acho que foi um bispo que me compreendeu até certo ponto, melhor do que mais ninguém, mas depois, como vê que eu não me fiquei pau-mandado dele, como vê que que não me controlava, começou-me a tirar o chão, a criar armadilhas, a ver se me apanhava. Imagino que até chega a uma altura, conto aqui no livro, chega a uma altura em que ele me escreve, manda por escrito um interrogatório com perguntas para eu responder, e eu no fim digo assim, mas eu estava habituado a responder a este tipo de perguntas, mas era a PIDE, nunca imaginei que ia responder coisas semelhantes ao meu bispo. Francamente, ao Dom António. Mas pronto. mas o que é certo é que digo isso. Portanto, este livro, eu ainda não houve assim uma televisão nem nada que lhe pegasse, portanto o país ainda não sabe. Saiu em março deste ano, fins de março, portanto é um livro fresco. Deve ser o meu último livro em suporte papel, porque qualquer outro que eu escreva agora, que edite, vou ver se fica só em formato digital, há um chamado e-book, que é muito mais económico, e também bem mais de encontro à malta mais nova, que agora já quase não lê nada em papel, lê tudo no digital, e nesses diferentes aparelhos todos para se ler. E o livro pode aparecer perfeitamente em formato digital. Qualquer livro que eu edite agora, a seguir a este, será em formato digital. E este, portanto, também tem essa característica de ser praticamente o último que eu editei em suporte de papel e que me explica tudo. E então também aqui ficam a saber, quem lê vai ficar muito chocado, muito escandalizado, do que é que são capazes os meus colegas párocos e tal, as patifarias todas que me fazem só para ver se me estragam a vida. Se eu desisto. Padre, eu gostaria que me referisse... É preciso ler para crer. Eu gostaria que me referisse um pouco esse capítulo, mais daqui em já. É que temos aqui um ouvinte que já está há vários minutos à espera, e eu suponho que ele deverá querer colocar alguma questão. Eu vou pedir para ser um bocadinho breve. Adelino, boa noite, está bom? Boa noite, Sr. António Gomes, e boa noite, Sr. Padre Mário. Ora viva, boa noite também. Boa noite. Ora, diga, não sei o seu nome. Eu sou habitante da 7ª cidade de Roma, que é Braga. Ah, está bem. Prontos. Olha, mas a cidade dos arcebispos. E o meu nome é Adelino. E do Cônego Melo. E por aí fora, não é? Pronto, mas o resultado é este. Eu estive em Braga a trabalhar como jornalista, padre jornalista, 10 anos, no Correio do Domingo. Ao Sr. Padre, porque eu sou católico. Mas a questão primeira é esta. O senhor acredita na aparição de Fátima aos pastores? Oh, bem, então eu escrevi 2 livros sobre Fátima que me trouxeram a maldição de todos os católicos. Um é em 1999, chama-se Fátima Nunca Mais. Ouviu? O título, Fátima Nunca Mais. E depois, em 2015, que estava-se a aproximar o centenário daquelas coisas de 1917, em 2015, eu numa certa antecipação, que é própria dos jornalistas, que jogam na antecipação, publiquei um outro livro, e esse é muito diferente do primeiro, porque é
depois de eu ter estudado, foi finalmente publicada a documentação toda que o santuário tem para justificar aquela treta, aquele negócio, e publicou em vários volumes em documento, toda a documentação que eles chamam de documentação crítica de fato. E eu estudei essa documentação e disse, tenho que tornar a escrever outro livro. E então escrevi outro livro, fundamentado, transcrevo páginas, às vezes há páginas que eu estou a escrever a documentação crítica de Fátima, e do próprio santuário, que é que editou o livro, o santuário de Fátima. Olha, e chama-se Fátima S.A. Sociedade Anónima. Certo, mas naquela época, em 1917, portanto, eu não sou propriamente uma pessoa que tenha um grau académico que aprendesse teologia, também não é possível. Secundário. Mas uma coisa é certa, porque é que naquele tempo, depois da aparição, os pastorinhos foram presos? Quem é que os mandou prender? Não foram presos nada. Onde? Você... Então a história, há testemunhos que não há testemunhos nenhum. Eles tiveram 2 dias e meio, portanto, passaram 2 noites fora da freguesia de Fátima, na casa do governador de Orém. Na casa do governador de Orém, no mês de agosto de 1917. Porque o governador de Orém percebia que aquilo era tudo uma montagem do clero. E então, para fazer o teste, no dia 12, apareceu lá, na véspera, portanto, do 13 de agosto, apareceu lá, esteve a falar com os pais das crianças, falou com o pároco também, os pais vieram à residência paroquial, e ele falou com os pais também, com as crianças, e depois disse, bom, eu agora também nunca estive lá, vou ver, peço que me leveis ao lugar, peço que me leveis ao sítio onde estão a acontecer essas coisas, e entrar no meu carro e desmaguear até lá. Claro que as crianças entram no carro e ele arranca não para lá, mas para a sua casa, em Orém. E depois, aquelas duas noites que lá passaram, as crianças, ele tinha filhos da mesma idade das crianças, portanto, foram os dias mais felizes que as 3 crianças de Fátima tiveram, em casa do governador, a brincar com os filhos dele. Claro que o clero ficou furioso, porque assim não houve aparição no dia 13 de agosto, não houve aparição, não estavam os atores, não pôde haver teatro, e então o clero furioso depois inventou que o governador que os levou para lá e que esteve na prisão de Orém e que não sei o quê, e eles até que rezavam lá e essas coisas. Também inventou que os ameaçou se eles não dissessem o segredo, que os punham numa caldeira de azeite a ferver. Mas isso é tudo inventado por clero. O clero é horrível, os clérigos são terríveis. Mas levando isso em atenção, que é o seu pensamento, não é? Não é o meu pensamento, isto são dados históricos, homem. Sim, pronto. Eu sou jornalista, só lido com factos históricos, não lido com imaginações, com delírios. Teológico. Mas você compreende que milhões de pessoas acreditam em Fátima, acreditam na aparição, e acho que nesse ponto, não é? Você também tem que respeitar a fé. Mas quem é que respeita mais do que eu? Porque não é do nosso país. Mas quem é que respeita mais do que eu? Eu tenho muita pena, é como disse há bocado, do judaísmo. Tenho muita pena dos judeus, mas não posso dizer bem do sistema, que oprime os próprios judeus. Eu também estou a dizer que eu respeito a sua opinião, e como grande escritor que é, mas a priori, que o senhor também acha que há milhões de pessoas que têm fé em Fátima, têm fé em... Não, você conta milhões de pessoas. Sabe que há milhões, aliás, Fátima é o segundo lugar do mundo, depois da Cúria Romana, do Vaticano, é o segundo lugar do mundo que tem mais turistas religiosos a vir cá. O segundo do mundo, porque o primeiro é o Vaticano, onde está o Papa. O segundo do mundo é o Santuário de Fátima. Portanto, mas é turismo religioso. Não é fé. Vem ver aquelas coisas que estão para ali. É Lourdes e Fátima, não é? Não. Vem ver os monumentos, vem ver o que é que o dinheiro todo fez ali. Sabe que aquela basílica custou 80 milhões de euros
e foi tudo pago a pronto. Certo, mas isso é a sua O opinião, não reitor é minha. orgulhou-se de pagar a pronto. Nem de milhões de pessoas que se vê Mas é turismo da sua religioso. doutrina. Aqueles devotos que se vê lá nos 13, sobretudo de maio e de outubro, normalmente não. Olha, ainda agora neste maio até teve menos que o costume. Portanto, à volta, os jornalistas calcularam em 300 mil pessoas, e estrangeiros e portugueses. Os tais que creem naquilo. Não são milhões, são alguns milhares. Olha, sim. Só para terminar aqui, vou Isto fazer é mais uma realidade pergunta. histórica. Sr. Padre, não se importa que o Adelino feche com mais uma Só pergunta? mais uma pergunta. Sim. Sr. Abade, Jesus quando tinha 9 anos foi com os pais em peregrinação. Entrou no templo. Não foi ele 12, era uma foi 12. criança. E entrou no templo e tive numa sala em que tinha lá os sacerdotes. E Os doutores da lei. Com 9 anos, 12! começou a pregar a sua O própria Evangelho diz doutrina. 12. O Evangelho diz 12. Pois. O que a sua Evangelho de São própria Lucas doutrina, diz que é 12. E ele, em vez de ser ensinado pelos sacerdotes daquela altura, ele é que estava praticamente a ensinar os sacerdotes. Pero, ao É contrário, como eu, sou um presbítero menino, sou um menino e também Mas e qual é a questão então, Adelino? E qual é a questão então, Adelino? A questão é isto. É que Deus está em todo lugar. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, como o Sr. Padre diz, e muito bem, que Cristo é uma vítima. Para mim, é uma vítima. Qualquer pessoa que seja vítima é um Cristo. E Jesus de Nazaré... mas olha... mas é a minha opinião. É a minha opinião. E a priori é assim. Se Cristo, Deus e o Filho do Homem veio para ensinar o mundo, automaticamente ele conseguiu seduzir dos apóstolos para o seguir e pregar a sua doutrina, a doutrina do Pai. Não é verdade? Não é verdade? Homem, eu procuro ser um discípulo... E agora acredito, se você não acredita nos sacerdotes, não acredita nos santos, pronto, não acredita nos santos, e agora pergunto, quem é que vai acreditar em você? Em mim. Naquilo não quero que ninguém acredite. Eu não quero que ninguém acredite em mim. Pronto, mas pensa que eu com todo respeito, não ando. E pela minha opinião e a sua opinião, eu respeito muito. E por aquilo que você escreve. E eu só pergunto, não é? Se você não acredita em milhões de pessoas que praticam o catolicismo e a doutrina de Deus e do Filho e do Espírito Santo, neste caso, por que razão é que milhões de pessoas vão de acreditar naquilo que você escreve e naquilo que você pensa? Mas eu não ando à procura de gente que acredita em mim. Eu não procuro isso. Certo. Eu procuro... Olha, só uma coisa. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Quando morreu, deixou o legado a Dom Sancho I, o povoador. Não é? Está tudo escrito. E a gente leu a história de Portugal. Como você faz. Nós acreditamos. E até acreditamos que Dom Afonso Henriques nasceu em Guimarães. Mas a história não é... Mas há quem diga que nasceu a história não é de acreditar, meu amigo. A história não é de acreditar. Não. Se são factos históricos, é de aceitar. Se você não é de acreditar, como é que você vai expeditar as suas próprias ideias? Eu digo a história não é de acreditar. Eu não acredito que o Afonso Henriques existiu. Eu sei, historicamente, que existiu. Sei. É diferente. Certo. Agora diga-me lá uma coisa. Como sei que Jesus de Nazaré, filho de Maria, como é que eu posso acreditar em você? E é crucificado em abril do ano 30, isso não sei. E sei pela história. Exatamente. A fé é outra realidade. A fé é de outra dimensão. Milhões de pessoas, e cada um tem a sua que vão no cristianismo. Eu estou a falar na minha, que é o catolicismo. Sim, que vão no cristianismo católico ou como cristianismo. Como é que você vai desacreditar milhões de pessoas, quando essas milhões de pessoas já não acreditam em si? Você pode escrever. Mas é que eu não ando à procura de alguém que acredite em mim. Está muito equivocado. Então eu não ando à procura que acreditem em mim. Eu escrevo e as pessoas acolhem ou não acolhem. Pronto, mas você vai à Rádio Santiago.
Fala do seu livro, convidaram-me e eu aceito. E fala daquilo que aprendeu e estudou, certo? Sim, é evidente. E estou a partilhar convosco os conhecimentos que a vida, a partir das minhas próprias práticas, os conhecimentos que vou adquirindo. Estou a partilhar convosco. Não imponho nada, cada um. Certo, olha, e posso fazer a última pergunta? Entender, faz o que entender. Olha, posso fazer outra pergunta? Para finalizar então, Adelino. Ora, pois, é que antigamente os apóstolos de Cristo escreviam a vida de Cristo e o seu seguimento pelo mundo fora. Por isso é que apareceram os santos. E agora pergunto, você viveu nos anos 30, no tempo dos romanos? Você sabe, quando Jesus de Nazaré foi apresentado ao imperador de Roma, ao governador que governava a Palestina, ou a Judeia naquele tempo, houve lá sacerdotes que também defendiam Jesus de Nazaré para não ser crucificado? Não, foram lá todos reclamar que o condenassem. Não. Antigamente eram os senadores. Pronto. Mas quando lá foram, só foram os sacerdotes. Os sacerdotes foram lá reclamar que condenasse aquilo. Só foram lá os judeus e o que Pilato odiavam. ainda pergunta. Olha, então, só foi lá os judeus. Olha, só foi lá os judeus que odiavam o Jesus de Nazaré. Não tem culpa nenhuma. Pronto, Adelino, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, já vai lá uma conversa. Igualmente para vocês. Senhor Padre, desculpe lá, pronto, já era a minha opinião também, não é? Não, mas isso já não é opinião, isso é um erro. Não é erro nem nada. Tem que ser corrigido. É uma obra de misericórdia que corrigir os que erram. Pensam como eu. Muito bem, Adelino, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, até à próxima, boa noite. Vês? É uma obra de misericórdia corrigir os que erram. Portanto, os dados históricos não podem ser tomados como atos de fé, é evidente. Aceita-se ou não se aceita a história. Pronto. A fé é outra dimensão. Voltamos ao livro, Padre Mário. Estávamos o seu novo livro, O Evangelho no Pretório, que estávamos naquela parte onde o Padre estava a falar-nos do que os colegas lhe fizeram ao mesmo tempo que à época. Portanto, sim. Porque eu, como pároco, fui pároco em duas paróquias. A primeira foi a de Paredes de Viadores, no concelho de Marco Canaveses, e depois de lá, ao fim de 14 meses, o bispo entendeu por bem, deu-me 24 horas para deixar a paróquia, assim, tão pouco tempo, como está a ver, e depois, só quando sou nomeado, já por outro bispo, sou nomeado para Macieira da Lixa, onde apanhei logo ao fim de 9 meses a primeira prisão política, fiquei preso em Caxias aqueles meses todos até ao dia da sentença, e passado mais de 2 anos e pico, em março de 1993, foram 2 anos e pouco, sou outra vez preso e já não regresso mais à paróquia. O bispo que me tinha nomeado para cá ou por bem retirar-me a paróquia. Sim, mas estávamos naquela fase já agora os clérigos das reações dos colegas, sim. Porque quer numa paróquia, quer na outra, aliás o próprio bispo Dom António, quando me vai nomear para aqui, diz-me os piores inimigos seus, e ele próprio reconhece, os piores inimigos seus são os seus colegas padres, párocos à sua volta. E eu recebo aqui cartas anónimas, algumas assinadas, sem ser de nome de padre, mas eu percebo pelo estilo que eles só copiaram o que os padres lhe escreveram. E, portanto, eles copiam e mandam no nome deles ou então anónimas. Os piores inimigos que têm são os seus colegas à volta. Porquê? Porque eu sou pároco, quando sou pároco, faço tudo de graça. As missas são de graça. Já viu? Portanto, e eles diziam, mas vieste para aqui estragar-nos o negócio. Ora, mas o Evangelho não diz para darmos de graça o que recebemos de graça. É que está na Bíblia, não é? Pronto, não está na Bíblia, está no Evangelho. É diferente da Bíblia. Está na Bíblia. O Evangelho é diferente da Bíblia. Mas para mim está na Bíblia, tudo bem. Pronto. Quer dizer, os Evangelhos ainda estão na Bíblia, mas há de aparecer uma altura em que a edição da Bíblia já não vai ter os Evangelhos. Mas finalmente... Eu tenho uma Bíblia e isso lá escrito, tudo bem. Pronto, é no Evangelho, nos Evangelhos que está escrito. Dai de graça o que recebeste de graça, precisamente quando os envia, e eles não dão nada de graça. Olha, o Vaticano, o Estado do Vaticano é o Estado mais rico do mundo. É pequenino em território, mas é o mais rico do mundo, que tem propriedades em todo o mundo. Os seminários, as paróquias, as residências, os passais, os conventos,
Para além do Banco do Vaticano, não é? Além do banco, claro. E do dinheiro sujo que lá se lava, da corrupção que por lá há, da pedofilia que há por lá, das máfias, etc. Das orgias que há por lá. Então, historicamente a gente sabe isso tudo hoje. Só quem queira ser analfabeto, que não queira saber a verdade, é que está fora disto. E eu, como sou jornalista, tenho que investigar. Mas deixa-me tentar perceber a participação do último ouvinte. Mas tudo isso põe em causa a fé das pessoas? Há a chamada fé religiosa que Jesus não tem. A fé de Jesus é uma fé que não tem expressão religiosa, tem expressão política. Política não de poder. Política quer dizer o cuidado da terra, cuidado das pessoas, cuidar das pessoas, dos seres humanos, dos pobres, do planeta, do cosmos. Cuidar. É a arte de cuidar. O poder político é a arte de matar. Portanto, é a arte de destruir, é a arte de roubar. Mas quando eu refiro fé, refiro-me, digamos, à espiritualidade das pessoas também, padre. As pessoas quando vão a Fátima e outros lugares, não estou aqui a discutir a questão se apareceu alguém, se não apareceu, mas quando as pessoas vão a Fátima e dizem que se sentem lá bem, etc., temos essa espiritualidade. Que é fé. Só como é que se pode sentir alguém lá bem se vai chega lá e deixa tudo, anda lá de rastros? Como é que se pode sentir lá bem? Claro, quando alguém sofre muito, tem o seu cérebro, o seu inconsciente muito reprimido, é evidente que quando acha que tem obrigação de se sacrificar, de se autoflagelar em desconto daquelas culpas que traz, para ver se Deus lhe perdoa. E, portanto, é normal que... Então não é a fé que move as pessoas a ir a Fátima e a andar lá de joelhos e dar os brincos, dar os anéis para ir aquilo enriquecer. Não fazem ideia do que é que vai para ao fim de cada dia, o que é que vai para o banco. Daqueles cofres todos que estão subterrâneos. Deixe-me fazer também uma pergunta nesse sentido. Isso faz digamos, dos crentes e dos praticantes, faz deles cúmplices, digamos, não faz cúmplices porque não estão conscientes disso. Já se eu fosse já era cúmplice, porque o reitor, por exemplo, já é cúmplice, porque o reitor sabe, é clérigo também e sabe. Mas hoje em dia as pessoas têm muita informação, antigamente não tinham, mas hoje em dia temos. Mas a informação, mas os jornalistas são os primeiros a dizer, vão fazer entrevistas em direto aos que vão a pé, e dizem, põe-lhes o microfone na frente e eles vão a penar, mas quando tem o microfone na frente ficam todos a rir-se até canto e tal, mas acaba a câmara, os holofotes estar lá e voltam a gemer. Mas eu referi-me à informação, por exemplo, dos crimes de pedofilia que estão hoje em dia. A fé não é a fé que move as pessoas, é um medo de castigos, é o temor a Deus, é consciência de culpa. É o temor a Deus? É a consciência da culpa. Quer dizer, nós andámos sempre a aprender, quando éramos pequenos, das catequeses, andámos a aprender uma mentira terrível, que somos todos filhos de Adão e Eva, que nunca existiram, o casal nunca existiu, Adão e Eva, mas ensinou-se, os catequecismos ainda ensinam, filhos de Adão e Eva, que pecou. E que todos nascemos nesse pecado, por isso é preciso batizar para tirar pecado. E Jesus Cristo Jesus Cristo foi concebido sem pecado. E se vai dizer que Jesus foi concebido sem pecado, não é o ser humano então. Não faz parte da humanidade que nasceu toda em pecado menos ele, como é? Então não é humano. Pronto, tenha paciência, mas não é humano. Lá está. Não é Jesus, é o Cristo, é o tal mito. O mito Cristo é que nasceu sem pecado, porque a gente de um mito diz tudo o que quiser. É o Padre Mário do Lixo, o nosso convidado desta noite. Padre Mário, tem assim só uma última chamada muito breve. Ouvinte Simões, boa noite, faz favor de dizer. Olá, boa noite António Gomes e boa noite, sou o Padre Mário Oliveira. Também, Simões. Pronto, olha, pronto, isto telegraficamente, eu estou a olhar para o relógio e é assim, claro. Eu estou a chegar a casa também, pronto. E apanhei pouco tempo
embora tenha sido um assíduo. Então diga lá a sua questão. Tenho sido um assíduo deste programa, gosto muito do programa de António Gomes e fiquei felicíssimo a ouvir uma vez mais, já das muitas vezes que eu sou Padre Mário. E já o acompanhei e subscrevo inteiramente tudo no que acaba de dizer. Até que enfim. Também me revejo nas situações. Ouvi falar que o Padre Mário daquele livro no Fátima Nunca Mais também não tenho. Como tenho aquele, Pois, claro. como tenho no princípio era o Amor, lembra-se? Tá bem. Que fala de um casal aqui de Creixemil. Sim. Daqui de Creixemil não, eu agora estou a viver aqui na Ver-Mar, Rapova, mas sou vimerador. É um casal de Joana, era de Joana, mais de Joana. Mais de Joana. O noivo é que era de Guimarães. Era de Guimarães, era de Creixemil. A noiva era de Joana. Pronto, e então... E o casamento foi feito numa cooperativa a seguir ao 25 de Abril, que tinha sido ocupada pelos trabalhadores, uma fábrica que foi ocupada pelos trabalhadores, e criaram uma cooperativa. Foi lá que se fez o sacramento do matrimónio deles. Exatamente, pronto. Eu, como disse, pronto, eu sou mais do ouvinte do que falar, mas é verdade. Ah, bem. Pronto, não vamos fazer meus favores que me pediu para ser telegraficamente. E como eu não vou estar a repetir aquilo que ouvi, e aquilo que narra é narrativo, conheço, sei que é verdade aquilo que o padre diz. Agora, a minha pergunta era esta, só para terminar. Eu gostaria de saber onde é que eu posso encontrar esse livro que o padre... Pois, para já em Guimarães não, e no Porto suponho que estará em alguma livraria. E na Póvoa muito menos, não é? O melhor é sempre dirigir-se ao autor, mandar-me por telemóvel ou por Messenger e mandar-me o endereço postal e eu mando o livro. Padre, pode dar o seu contacto telefone se quiser. O meu contacto é no Messenger, na Facebook, é o meu nome completo, Mário Paz de Oliveira, para me apanhar moral ou cronologia. O telemóvel é 96 80 78 122 96 80 78 122 e o mail é padremario@sapo.pt. Não há nada mais fácil, é tudo pegado, letras minúsculas, padremario@sapo.pt. E vem cá ter, manda o endereço postal e eu mando-lhe o livro por correio, pronto. Está bem, Sr. Padre. Pronto, qualquer dúvida, eu depois também... Qualquer dúvida, o António ficou com o número, pede-lhe a ele para dar o número e liga para o meu telemóvel. Pronto, olha, e para dizer que foi um gosto. Eu até de noite durmo com o telemóvel ligado, portanto... Pronto, foi um gosto uma vez mais ouvi-lo, pá, e... bem, obrigado. Pronto, e espero vê-lo um dia. Entre a minha primeira absolvição, prisão e absolvição, e a segunda prisão e absolvição, vinha muita gente todos os domingos de Guimarães aqui à missa do Padre da Lixa. Havia excursões, não era? Eram excursões. Eu nunca fui, mas já ouvi dizer. Isto era multidões. Domingo para domingo ficava marcado os autocarros e vinham cá. Porque era o único sítio do país onde havia um padre livre. Falava comunista, mas praticava a liberdade. Eu ouvia falar num padre comunista, Padre Mário. Comunista não era. Aliás, os comunistas até nem gostam muito de mim. Nunca gostaram muito. Olha, eu então gosto. Porque quiseram então, que eu, depois do 25 de Abril, aderisse ao partido, e como eu disse, não, eu sou universal, não sou de uma parte, sou universal. Portanto, não posso estar a fazer parte de uma parte. Pois, mas eu, Padre Mário, encontrava muito... Como padre deve ser universal. Para todos. Não só para uma parte deles. Exatamente. É por isso que também estou, às vezes, em guerra com o catolicismo romano. Para concluir, então... Simões, sim, são um abraço ao António Gomes e um abração também. Outro abração para mim, muito obrigado pela sua intervenção. Obrigado também pela sua... Eu conheço o Padre Mário pessoalmente, muito bem. Mais inteligente. Obrigado pela sua compreensão e pela sua brevidade. Muito obrigado. Bom fim de semana. E gosto muito do seu programa. Muito obrigado. António, então aqui está. Um abraço. Está bem, para si também. Como é que está o tempo aí na Póvoa agora? Como é?
Apetecia-me saber como é que estava lá o tempo. Deve estar a chover também. Padre eu vou-lhe, para terminar, vou-lhe dizer o título dos capítulos. São só 9, é depressa. Sim. Não, mas ainda temos à vontade 3-4 minutos, padre. Está bem. Capítulo 1 ou 1, Evangelho no Pretório. Portanto, está a explicar porque é que este livro se chama assim. E tem bastantes páginas. O capítulo 2, para ser diferente dos padres que conheço. Por 7, 8 anos eu já digo que a minha mãe quer ser padre e no meu interior já acrescentava baixinho, só para mim, para ser diferente dos padres que conheço. Veja que esta marca de ser diferente já vem desde o início da minha vocação. Já nasci com ela. Depois, capítulo 3, numa casinha arrendada em Macieira da Lixa, que é precisamente onde eu estou a viver há 14 anos. Numa casinha arrendada, pago a renda todos os meses. Capítulo 4, pároco de Macieira da Lixa e zona pastoral da Lixa. É quando sou nomeado para cá e não tenho nenhum clérigo da vigararia que me esperasse. Nenhum clérigo apareceu à minha entrada. Depois, capítulo 5, um bicudo problema para o administrador apostólico. Isto refere-se a quando eu venho de capelão militar expulso e depois o bispo não sabe o que havia de fazer comigo. O administrador apostólico, o bispo titular, estava no estrangeiro. Capítulo 6, e depois aqui conta o que é que acaba por fazer comigo. Capítulo 6, presbítero sem ofício canónico, que é a minha situação atual e também jornalista. Depois, no capítulo 7, fala a propósito de alguns dos meus livros, porque eu comecei o meu livro, primeiro é publicado em 1969, e este que é o 48 em 2018. Portanto, ando a publicar desde 1969. A propósito de alguns desses, explica como é que eles nascem, etc. Capítulo 8, também um capítulo importante. No celibato, mas como opção livre e alegre. Portanto, é diferente da lei do celibato. Finalmente, capítulo 9. Pequenos, mas significativos episódios com humor e amor. Aqui é onde eu conto determinados episódios e, concretamente, aquele de me ver um dia em Caxias preso, sem breviário, sem capela, sem missa, sem altar para poder rezar a missa e, curiosamente, a diocese, era pároco da diocese, e o bispo da diocese não se preocupou nada com isso. Quer dizer, se a minha espiritualidade assentasse nesses rituais, é evidente que eu perdi a fé. E assim cresci na fé. Portanto, sem o altar, sem o breviário, aquelas rezas sempre diárias, que era obrigatório, também sem rezar o texto, que já não rezava, é evidente. Eu tive de descobrir uma outra espiritualidade, e é essa que brota de dentro de mim, que afinal é a espiritualidade que já nasce comigo. Não tenho de inventar, só tenho de deixar ela sair, expressar-se através dos meus pés, das minhas mãos, da minha cabeça. Muito bem, padre, e agora temos de terminar. E também dos meus livros. Uma mensagem final então, onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro? Como é que se chama o seu canal? Porque está em algumas livrarias de Lisboa, já perguntei ao editor e ele disse que está em algumas livrarias de Lisboa, não está no Porto ainda, e também está no editor e está em mim. A editora é Seda Publicações, o Padre Mário sou eu tenho muitos livros que compro ao editor com o desconto de autor. E depois os meus direitos de autor não são para mim. Eu só vivo com a minha reforma de jornalista. E os meus direitos de autor são para ajudar a manter, foi para ajudar a construir e agora que já está em atividade, ajudar a manter com qualidade o Barracão de Cultura que se levantou aqui em Macieira da Lixa a partir já deste milénio, de 2006, foi lançada a primeira pedra e, portanto, já está a funcionar praticamente em pleno. Olha, hoje, neste momento, está lá a haver uma oficina de dança afro-latina. Quem quiser aprender daqui à volta, está lá jovens até dar com pau, porque tem lá os mestres da dança, são também jovens e bem formados naquilo, estão a ensinar os outros.
Pronto, o Barracão neste momento está cheio de jovens. Uma vez que os carros à porta que faz lembrar, quando eu era paro, os carros vinham, mas era para a igreja. Opa, uma vez que o livro então não está ainda à venda nas livrarias por cá pela Zona Norte, pedia-lhe então, para finalizarmos, porque estamos mesmo a acabar, os seus contactos por e-mail ou por telefone para quem quiser encomendar. Está bem. Mais uma vez, pode ser? Ou quer que eu torne a dizer? Ou digo eu, se quiser. 96, o meu telefone é telemóvel, 96 80 78 122. Muito bem, e o e-mail qual é? O e-mail é tudo pegadinho, uma palavra só, tudo pegado, padremario@sapo.pt. E pronto, temos mesmo que terminar. Eu vou agradecer a sua presença aqui no programa uma vez mais. Foi um prazer tê-lo cá. Eu também agradeço ao António. Foi um debate muito interessante. Este momento, esta noite. Então, saiu mais longa do que eu estava, mas pronto. Mas também não, ainda não estava em casa se tivesse vindo de carro aqui. É verdade. Um abraço para si. Tenho esse benefício. Obrigado. Um abraço para si, boa noite. Um grande abraço, António, e também à Rádio Santiago e aos ouvintes, elas e eles. Muito bem, boa noite. Então, foi o Padre Mário da Lixa, que tem mais um livro, Evangelho no Pretório, assim se intitula este livro, com o subtítulo uma espécie de autobiografia com humor e amor, como ele faz questão, portanto, de referir. Portanto, como o livro não está nas livrarias por cá, o contacto, se o quiserem que o Padre o envie, telemóvel, poderão enviar uma mensagem com a vossa morada para o 96 80 78 122, 96 80 78 122, ou para o e-mail padremario, tudo pegado, padremario@sapo.pt. E, portanto, os lucros, ou enfim, os direitos de autor revertem a favor do Barracão lá da Cultura, que é uma obra que eu acho muito interessante de apoiar por parte de quem puder, portanto, comprar o livro. Este novo livro do Padre Mário, que foi o nosso convidado desta noite no programa Café Duplo, aqui e só aqui na sua Rádio Santiago, a emissão desde Guimarães é 98.0, na internet também é santiago.fm. Um agradecimento muito especial a todos aqueles que nos escutam, particularmente a todos os ouvintes que também se dão ao trabalho de pegar no telefone e entrar em contacto connosco e participar no debate e colocar questões aos convidados e às ideias que vamos trazendo aqui no nosso programa. Continuação de uma boa noite, bom fim de semana, até 2 a 8 dias.